Olá, os idosos são a faixa etária que mais cresce no país. Por esse motivo, o deputado Gilberto Palmares criou a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Aposentados na Alerj. Para discutir sobre aposentadoria, fundo de pensão e o acesso à saúde dos aposentados, nós convidamos para o Alerj Debate o deputado Gilberto Palmares e Ieda das Dores Gaspar, presidente da Federação das Associações dos Aposentados e Pensionistas do Rio de Janeiro, e Jorge Couto, assessor administrativo do Sindicato dos Bancários. Deputado, como vai ser o trabalho dessa frente parlamentar aqui na Alerj? Primeiro, nem todo idoso é aposentado, né? Infelizmente, é uma parcela significativa da população que não é coberta pela Previdência Social. E nem todo aposentado é idoso, mas uma parcela significativa é um conjunto de idosos que são organizados nos seus sindicatos, nas suas associações. Quer dizer, a agenda dos problemas dos aposentados tem estado cada vez mais presente, mais debatida. É a questão do reajuste dos vencimentos aposentados, é o acesso, ou a falta de acesso à saúde, é o desrespeito à legislação, por exemplo, de gratuidade de transporte. E nós sabemos que a liderança de enfrentamento desses problemas é da Federação dos Departamentos de Aposentados. Mas nós entendemos que o Parlamento tem que ser solidário a essa luta. Então nós propusemos aqui na Assembleia Legislativa a constituição de uma frente parlamentar, constituída por deputados e deputadas de todos os partidos, focada na problemática de aposentados. É uma frente cujas reuniões terão característica pública, ou seja, com a participação de todas as pessoas entes de que defendem os aposentados, e a nossa pretensão é colocar a Assembleia Legislativa solidária à luta dos trabalhadores e das trabalhadoras aposentados. Vai ser aberto ao público essa frente dos aposentados? Os idosos podem participar? O próprio Estatuto da Frente diz que, embora ela seja constituída por deputados e deputadas estaduais, mas ela tem que interagir com a sociedade civil e as suas reuniões necessariamente terão um caráter público. Ieda, você como presidente da federação, quais as principais dificuldades enfrentadas pelos idosos e pelos aposentados? Olha, os idosos e aposentados, como o Gilberto falou, idosos separados de aposentados, né? Aposentado nem todo é idoso, idoso nem todo é aposentado. A maioria dos idosos, aliás, eles nem são aposentados, eles são pessoas que ficaram idosas, têm até benefícios, que recebem loas, essas coisas assim. Muitos idosos, dependendo de viverem em casas de acolhida, que poucos lugares têm. Aqui mesmo no Rio, a gente, na capital, não tem um serviço assim muito bom para acolhimento. Eu acho que o problema dos idosos é diferente do problema dos aposentados. O problema dos idosos é a parte social. E o problema dos aposentados é que o dinheiro que chamam de benefício, eu não chamo de benefício, chamo de proventos, os proventos que eles recebem, eles usam para sustentar uma família, que são filhos, que a maioria filhos desempregados, filhos que já têm filhos, então eles sustentam o neto. Já o idoso não, o idoso é uma pessoa assim, mais dependente, mais carente, depende de o próprio filho, quando tem sorte de ter um filho que ganha alguma coisa, para sustentar aquele idoso. Então eu acho que o idoso sofre, o aposentado sofre, cada um num caminho, e é isso aí. Na hora de solicitar a aposentadoria, o que eles reclamam, ou as pessoas que vão se aposentar? Olha, as pessoas que vão se aposentar, conosco lá, eles não reclamam de mau atendimento no INSS, não. Eu até ontem comprovei, porque eu precisei do INSS, e fui mal atendida no da Rua México com o Almirante Barroso, mas porque a moça não queria trabalhar, e ela me mandou para Marechal Floriano. Na Marechal Floriano eu fui atendida maravilhosamente e vi que acabou aquela coisa de ficar aquelas filas enormes lá dentro do INSS. É todo mundo sentado, aguardando com a sua senha e cada um para seu assunto. Cada um tem uma triagem, coisa que não tinha. De qualquer sorte, eu acho, o primeiro problema do aposentado é que às vezes a pessoa trabalha 35, 40 anos. Eu, por exemplo, me aposentei pelo INSS com 40 anos de contribuição. Ele se aposenta no dia seguinte, o padrão de vida dele, em boa parte dos casos, cai. Ele ganha um determinado salário, tem um determinado vencimento, e quando vai calcular a aposentadoria, principalmente desde o advento do chamado fator previdenciário,
cai muito o rendimento. Então é muito comum boa parte das pessoas se aposentarem e ter que arrumar um novo emprego. E como disse aqui, Eda, os aposentados às vezes saem, entre aspas, da vida ativa, mas continuam com responsabilidade junto à sua família. Né? Inúmeras famílias por esse Brasil afora têm, às vezes, como única renda permanente uma aposentadoria e uma pensão, às vezes, de um salário mínimo. Então, primeiro é a queda dos vencimentos. Agora, eu vou aproveitar o gancho da sua pergunta para reclamar, porque melhorou em muito várias questões de atendimento do INSS, mas os problemas continuam. É muito comum, eu já me deparei com várias situações de pessoas com o direito líquido e certo da aposentadoria e que tem a sua aposentadoria negada. Eu conheço casos de pessoas, mulheres, conheço uma bancária com 32 anos de contribuição comprovada para o INSS, que levou 3 anos para obter sua aposentadoria, porque teve a aposentadoria negada, foi ali na agência Uruguai, que é uma agência infernal aqui no Rio de Janeiro, na Tijuca, ela teve que fazer um recurso, depois recurso de novo para Brasil, levou 3 anos. Imagine uma pessoa, às vezes, que já está desempregada e depende da aposentadoria para sobreviver e leva 3 anos para receber a sua aposentadoria. Então, esses são alguns aspectos da agenda dos aposentados, a discussão, o debate sobre o fator previdenciário, que reduz drasticamente o vencimento dos aposentados, a problemática do reajuste anual, eu acho, introduzindo aqui certamente uma questão polêmica, eu acho que o governo do presidente Lula fez uma coisa muito positiva para o Brasil e para uma parcela grande dos aposentados, que foi instituir uma política de ganho real para o salário mínimo. O salário mínimo vem gradativamente recuperando o seu poder de compra, apesar de ser muito pequeno, e isso, de certa forma, foi positivo para os aposentados de salário mínimo. Mas há uma luta grande aí de liderança dessa luta, o Couto é liderança também, daqueles aposentados que ganham mais do que um salário mínimo e que aí tem um percentual de reajuste inferior àqueles que ganham salário mínimo. E isso aí dá de 1991 para cá, que foi a Lei 8.213 em julho de 91, que ela desvinculou o aumento do aposentado do salário mínimo. Então, o que acontece? Com isso, nós já estamos com 130% de perdas de 91 para cá, comprovados por economistas. É por isso, é como disse Gilberto, em 2006, o salário mínimo teve um aumento de 16,67%. E o aposentado teve 5,01%. Olha a diferença aí, 11%. Então, o aposentado está sendo imprensado com um aumento de... E a nossa luta é essa, a gente briga muito. Nós tivemos reunião, né? Eu digo nós porque eu não viajei para Brasília, mas... E o que o governo, o que o ministro da Previdência quer? Barganha. Mas uma barganha que a gente não pode aceitar. É mudar as regras do fator previdenciário em troca de... Não tem troca. Agora, a troca está muito séria. Aumentar a aposentadoria da mulher de 30 para 33 anos. Olha, a mulher já tem dupla jornada, não é isso? A questão da viúva, abaixar de 100% para 70%. Nós não podemos aceitar. Mas isso tudo eu acho que eles já fazem, que é para o fator previdenciário não cair. Porque, olha, nós mexemos no fator, mas vocês têm que aceitar isso aqui para fazer a reforma previdenciária. Claro que a gente não pode aceitar. Eu ia te perguntar exatamente isso. Se existem esses problemas também para os bancários quando eles se aposentam. Existem mais ou menos uns 6 mil aposentados no banco, em média, no Rio de Janeiro, mas eles sofrem dificuldades também na hora de adquirir a aposentadoria ou não dá tempo de pedir aposentadoria no banco? No Banco do Brasil, as pessoas se aposentam relativamente normalmente. Não com o padrão antigo, mas que o padrão do Banco do Brasil vem caindo bastante. Mas nos bancos particulares, como nas empresas de um modo geral, o empregador tem livre-arbítrio, não precisa justificar, demite sem precisar justificar. E os bancos usam a folha de pagamento com um fator de lucro. Em busca do lucro, eles fazem a rotatividade permanente de trabalhadores, mandando os que ganham mais e os que ganham menos. Os menores, os mais novos. Esse é um problema. Agora, tem outros problemas assim. Por exemplo, um bancário, como um trabalhador qualquer, que atinge certa faixa salarial, acima
3, 4 mil, ele vai superar o teto que o INSS costuma pagar. Aí ele naturalmente baixa o padrão de vida. Mas não é exatamente esse o problema. O problema é o seguinte, que os aposentados foi meritória essa iniciativa do deputado, porque os deputados, os aposentados não têm um canal de comunicação. Toda a mídia, grande mídia, televisão, todas são voltadas contra os aposentados, falando em déficit, que eu acho não, é uma farsa, não existe esse déficit, alegando um déficit que não existe. Inclusive, quando eles juntaram a Receita Federal com a Receita do INSS, isso veio em detrimento dos aposentados, porque o dinheiro que eles arrecadam dá perfeitamente para cobrir todas, inclusive esses defeitos aí que a Ieda apontou. Você se aposenta, vamos supor, com 8 ou 9 salários mínimos, e no fim de 5 anos você está com 3. Então, a ideia que passa é que os governos, não falo isso, todos os governos, querem reduzir a aposentadoria ao salário mínimo. Todos serem nivelados pelo salário mínimo. Eu queria abordar um outro assunto em cima da fala do Couto. Uma parcela dos aposentados, além da aposentadoria pelo INSS, tem a chamada complementação pelos fundos de pensão. Eu mesmo fui durante muitos anos funcionário da Embratel e há um fundo de pensão chamado Telos. E também com os fundos de pensão tem problema. Também com os fundos de pensão, que foram construídos tirando uma parte do salário dos trabalhadores e uma parte da patrocinadora, mas também em função dos trabalhadores. Você vê, a Telos, que é o fundo de pensão da Embratel, deu reajuste negativo em 2000. Alegando que o GPDI foi negativo, o reajuste em 2010 foi menos 1,72%, quer dizer, teve redução nominal. Então, eu acho que um trabalho também da frente vai ser não só apoiar esse debate de negociação com o governo federal, os problemas daqueles que têm a sua aposentadoria pelo INSS, mas também uma problemática que não atinge a todos, mas atinge um contingente grande de trabalhadores, que é o tratamento ruim dado por alguns fundos de pensão, que são um instrumento importante para complementar a aposentadoria, são hoje um dos principais investidores que ajudam a economia do Brasil crescer, mas que em alguns casos também têm tratado de forma incorreta os seus contribuintes e os seus aposentados. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o Alerj Debate, hoje falando a respeito da criação da Frente Parlamentar em Defesa aos Direitos do Aposentado. É só um instante, eu volto já já.